Yeah. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fala Barato. Como sempre, cá estou eu, Paulo e José. Mas aqui neste podcast da Associação Finance Valley, a AFV, e sempre, como sempre, a falar sobre temas que sejam importantes, relevantes, coisas de finanças, coisas de muita coisa, não é? Passa redundância. Pronto, este tema que trazemos hoje, novamente, vai ser introduzido pelo nosso caro amigo José. É um tema também importante, não é? É um tema que toca ao bolso das pessoas. Que normalmente são sempre temas que nós falamos com essa natureza. Então, José, fala-me lá então do tema que trazes hoje, dá-nos uma introdução e depois a partir daí vamos fazer esta discussão e estas considerações que sejam relevantes ou que nós achemos que sejam relevantes. Ora bem, eu trago aqui um tema que muitas pessoas já tiveram contacto, aliás, praticamente toda a gente já teve contacto com impostos e também com taxas. Agora, a questão é, qual é a diferença entre o imposto e uma taxa? Ora bem, eu vou começar a explicar. O imposto é é uma das grandes fontes de receita do Estado, que é algo fixo, portanto, é algo que já está entranhado na lei, enquanto que uma taxa normalmente é considerada algo temporário ou algo muito mais específico e muito mais afeta uma certa situação. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, quando nós por exemplo, eu há pouco tempo emiti um registro criminal para entregar. E o que me é cobrado é uma taxa de serviço. E o que é que isto significa? Esta taxa está nela incorporada os custos administrativos que se fizeram para emitir essa certidão criminal. Acho que é assim que se chama, certidão criminal. Sim, uma certidão criminal, sim. E que custos são estes? São custos com o pessoal, custos com estrutura do sítio onde é emitido e o custo do próprio software que emitiu. Pronto. Por lei, e isto é mesmo por lei, todas as taxas são obrigadas a ter uma fundamentação económica ou financeira. Portanto, todas as câmaras municipais, juntas de freguesia, tudo o que é sítios onde emitem certidões, registros e afins, sempre te cobram um valor. Eles têm, por lei, ter suporte para permitir mostrar-te porque te cobra aquele valor. Mas deixa-me só clarificar aqui uma coisa. Portanto, quando falamos em suporte, é uma justificação. Ou seja, é aquilo... ou seja, eles obrigam-te a ter uma justificação. Mas quem é que decide se essa justificação é válida ou não? Quem decide se é válida ou não é o próprio regulamento onde está inserida essa fundamentação. Ou seja, eu sou um polícia, não é? Imagina que eu estou a fazer umas barbaridades e as pessoas decidem, não, a partir de hoje os polícias têm de responder a alguém, não é? Pronto. Então a polícia decide criar um departamento dentro da polícia para policiar os polícias. É assim. Neste caso é diferente, que é do género. A própria taxa é-te obrigado a tu teres que não podes cobrar a mais do que aquilo que é o custo de te cobrar. Estás a entender? Mas quem é que define esse custo? Quem define esse custo é o conjunto. Primeiro, é a própria entidade, mas tem que mostrar o porquê que te cobra isso. Eu vou-te fazer um exemplo. Tu, se fores a um sítio, por exemplo, a uma câmara municipal, uma certidão pode custar um valor diferente do que custa noutra. Porquê? Porque, por vários motivos, um deles pode ser porque a conta da eletricidade numa câmara é mais alta do que na outra. Ok. Isto, pronto, entre aspas, não é? Pode ser também a pessoa que te passa essa certidão tem um custo maior do que na outra câmara. Se calhar na outra câmara o processo é mais curto, se calhar passa por menos pessoas, se calhar em vez de ser 2 assistentes é um assistente a fazer essa... Deixa-me interromper-te, José. Eu acho que se calhar gastam menos no sistema de software, gastam menos em papel. Eu acho que a minha pergunta resumiu-se não tanto a isso, é a arbitrariedade com que esses fundamentos podem ser redigidos. Ou seja, então, espera lá, mas o que é que define o valor que uma pessoa tem na condução de um determinado procedimento? Ou seja,
isso é completamente aleatório, não é? Não é aleatório. Imagina-te, se tu tiveres dúvidas em cerca destes valores, por lei, a Câmara Municipal é obrigada a justificar-te, ou a Câmara Municipal, ou a autoridade que está a cobrar a taxa é obrigada a justificar o valor. Repara, tu dizes-me que não. Quer dizer, não é obrigado, mas não é aleatório. Portanto, eles não podem dizer aquilo que quiserem e está feito. Não podem dizer aquilo que quiserem. Então, aqueles valores que lá estão por alguma razão. Mas quem é que criou aqueles valores? Quem cria aqueles valores pode ser de duas situações. Podem ser mesmo eles a terem que fundamentar as coisas, ou normalmente, como acontece, contratam uma entidade externa. Repara, eu estou a fazer estas perguntas porquê? Porque é importante. Sabes que isto faz-me lembrar aquela audiência com o Berardo. Que é, então, mas não era o senhor que estava no Conselho da Presidência? Sim. Então não foi o senhor que mandou? Não, foi o Conselho da Presidência. E agora isto que é um bocado do género. Onde eu queria chegar era portanto, eu sei que eu se calhar estou a ir um bocadinho além. Tu ainda nem sequer conseguiste dar um exemplo. Não te permiti com as minhas interrupções dares um exemplo sobre depois o imposto, essa diferença, se estavas a explicar o que era uma taxa, mas eu queria era perceber, porque eu acho que é importante para todos perceberem de onde é que vêm estas taxas. Ou seja, tu estás-me a dizer daquilo que eu percebi, atenção, ok? Isto não foi combinado, de facto, estou a ouvir esta explicação live pela primeira vez pelo José. Então a questão que tu me estás a dizer é que não é obrigatório, ok? É obrigatório dar uma justificação, e eles dão uma justificação, mas de onde é que vem essa justificação? É a lei que a pede. Está bem, mas em que formato, de que forma é que essa justificação é baseada no quê? Baseada nos custos. Quem é que define esses custos? Eu não sei, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Então é arbitrário. Não é arbitrário, porque se tu tiveres regulamentado que tens que fazer aquele cálculo para chegar a uma taxa, então tu tens depois que mostrar Mas qual é o cálculo? Qual é o cálculo? Quem é que inventou esse cálculo? Quem é que decidiu que aquele é o cálculo certo? Tu por lei tens vários tipos de cálculos que podes usar para fundamentações. Ou seja, alguém inventou um cálculo. Eu não estou a dizer isto de forma pejorativa, estou a dizer alguém... Não, é porque para fazer algum serviço custa dinheiro, não é? A pessoa que está a prestar-te o serviço está a receber um salário, não é? Espera, mas estamos a falar de serviços públicos, não é? Exatamente. É que quando estamos a falar de serviços públicos, a questão é diferente. Quando estamos a falar no privado, claramente o salário é em função de vários fatores. E esses fatores são definidos por oferta, procura, disponibilidade de força laboral, etc. Certo? No Estado, tu, para todos os efeitos, tens recursos ilimitados. Vamos dizer assim. Neste caso, se tu des autonomia a uma entidade pública e se ela não receber tantos subsídios do Estado... Mas são subsídios, são verbas. Exato. Porque o Estado, quando dá verbas a entidades, dá em função de algum serviço que o Estado quer que aquela entidade preste de forma gratuita. Gratuita, entre aspas. Mas quem é que define o custo desse serviço? Quem é que define o custo do serviço do... Ou seja, porque é que o custo de serviço público é... repara, esta é a minha questão. Calma, é que há aqui uma situação. Há uma coisa que o Estado quer que aquela entidade, por exemplo, uma associação, quando faz um contrato entre Estado e associação, ele dá aquele dinheiro à associação, mas depois quer uma contrapartida. Por exemplo, quer alguma coisa de volta. E o restante, a associação tem que garantir a sua sustentabilidade financeira. Mas é aí onde entra um contrassenso. Eu queria que as pessoas percebessem estes vários contrassensos da própria existência de alguns mecanismos do Estado. O contrassenso é, portanto, eu vou definir verbas com base nos gastos que eu não sei quais são, mas vou saber quando eu te perguntar... Calma. Para um Estado dar dinheiro a uma associação, a associação tem que cumprir muitíssima coisa. Tem que ter relatórios de gestão, tem que ter relatórios de atividades, tem que ter orçamento. Tudo isso é uma questão burocrática. Eu estou a dizer aquilo que na prática acontece. Agora, ou seja, se super simplificarmos as coisas, eu tenho uma verba, essa verba é decidida porque me apetece, é aquilo que eu acho. O Estado decide as verbas porque lhe apetece? É assim, eu quando digo porque lhe apetece, é aquilo que lhe vai no coração, sinceramente. Eu posso aumentar num sítio, posso não ter, imagina, eu tenho 100 euros. Eu posso dar mais importância à saúde, como posso dar menos importância à saúde, posso dar mais importância, portanto é arbitrário, eles decidem aquilo que acontece. Não, mas tu estás aí a fugir para uma coisa um bocadinho mais abrangente. Eu estou a ir para uma coisa específica, um apoio a uma associação, por exemplo. Não, espera, tu estás-me a explicar o modus operandi. Eu estou a querer perceber de onde é que estes valores que o Estado inventa vêm de onde porque repara, e aí eu queria chegar, já agora, o meu ponto é de que o Estado que não produz riqueza e que não se baseia em instituições que procedem ao fornecimento de serviços públicos, cujo dono é o Estado,
e cujo objetivo é não fazer lucro, como é que ele consegue perceber que aquele serviço custa X e que então justifica então essa verba, e essa verba, claro, depois tem de ser justificada com uma série de fatores, etc. Percebes? Não, é porque o Estado Central cobra impostos. Certo. E o Estado Já agora, podes ir para aí antes de eu te voltar a interromper, explicar então essa diferença. Pronto, e o é Estado tal taxa, mais não é? local, de forma autónoma, só consegue cobrar taxas ou há alguns certos impostos aos quais o Estado delega competências. O que é que isto significa? Por exemplo, uma Câmara Municipal só tem acesso a X% do IMI, que é cobrado naquele sítio, e depois um restante vai para as juntas de freguesia, e depois, que mais impostos é que tem acesso? A derrama municipal, que é 1,5% e mais nada. Mas aquilo que tu Estás a estás a entender? explicar Portanto, é... Ok. de certa forma, eles do Estado só têm essa percentagem de receita e mais uma quanta que o Estado lá mete de forma de subsídio. Tu estás-me a explicar o procedimento. Exatamente. Mas não foi isso que eu perguntei. Ou seja, o procedimento é onde é que as verbas são aplicadas, como é que elas podem ser impostas, por quem é que são impostas, isso tudo é muito giro. Quero ir ao cerne da questão. Qual é o cerne da minha questão? É, estas taxas, uma pessoa dizer que tem justificação, para mim não é justificação. Para mim justificação é do género, há água, tenho água para beber. Não há água é porque há seca, porque o sol está a brilhar. Percebes? Decidir que este imposto é a Câmara que cobra ou este imposto é o Estado que cobra, isso para mim é arbitrário. O Estado decidiu que é assim e pronto. Não há nada. Repara, tu dentro de um dogma, tu vais dizer porque está na lei. A lei quem escreveu foi Moisés quando saiu da montanha com os 10 mandamentos. É isso onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar é que as pessoas precisam de perceber que o IVA não foi escrito na pedra que estavam os 10 mandamentos. Mas, calma, as taxas também não é? Calma. Uma coisa é o imposto. O imposto foi, como tu estavas a dizer, não estava escrito na pedra. Exato, não estava escrito mas na tábua. Exato. Os impostos são mais arbitrários de acordo com a política que o governo tem. Portanto, o governo escolhe aumentar e diminuir IVA quando bem lhe apetecer. Pode escolher aumentar e diminuir IRC quando bem lhe apetecer. Tudo bem, isso aí são impostos. Mas agora, taxas é uma coisa menos, como é que eu ia te dizer? As taxas é uma coisa menos dependente do Estado Central. É algo que é mais de receita própria de entidades locais, públicas, ou de... Eu estou a pôr do lado do Estado, claramente, mas sim. Mas mas é porque o Estado não é só o Estado Central, também existem muitas coisas que pertencem ao Estado, mas têm a sua autonomia, estás a perceber? Isso eu percebi. Aquilo que eu te estou... uma forma autónoma de eles terem sustentabilidade financeira. Eu percebi que esse é o objetivo. O objetivo é ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro, é não ter prejuízo. Mas como é que tu sabes que tu não tens prejuízo? Essa é a minha questão. Se tu tens se o teu empreendimento parte do princípio que não pode fazer lucro, como é que tu decides o valor do teu trabalho? Em função do quê? Como é que o Estado define que as taxas custam aquilo? Não é o Estado que define que as taxas custam aquilo. Quem define que as taxas custam aquilo são as próprias entidades que definem que as taxas custam aquilo. Ok, e essas próprias entidades são do Estado, não é? Sim. O que estamos eu não quero discutir aqui quem é que delega o quê. Eu estou a dizer como é que essas taxas porque é feita uma fundamentação económico-financeira. E essa fundamentação económico-financeira parte de uma coisa chamada balanço, demonstração de resultados, gastos com o pessoal, portanto, coisas que são mesmo existentes, gastos que aquela entidade tem a fazer exatamente aquilo que está a fazer os serviços, está a cobrar serviços, portanto, é mesmo, imagina, uma entidade privada cobra valor, não é? Não, mas eu já percebi, José. Cobra não só o custo, como ainda quer ter um bocadinho de lucro. O que é que acontece? Como a Câmara Municipal é do Estado, ela não pode ter lucro. Então tem só que cobrar os custos. Mas aquilo que eu te estou a dizer, eu já percebi isso. Mas repara, o problema não é esse. Uma empresa, quando tem despesas e quer adicionar o lucro, essas despesas são em função de vários fatores. Exatamente. Pronto. Mas esses fatores, serviços que prestam. Sim, mas esses fatores dependem de fatores externos. Tu, aqui, não depende de fatores externos, depende única e exclusivamente de fatores internos, a não ser que tu arbitrariamente escolhas dizer que vamos definir agora este fator externo. Onde é que eu quero chegar? Para as pessoas também perceberem que muitas destas taxas, a meu ver, como pessoa que não percebe nada, não está em... Portanto, eu não estou a tratar disto todos os dias, não trato isto profissionalmente. Repara, certo, imagina que eu tenho uma empresa que vende laranjas.
ok? E imagina que o Estado tem um balcão que dá laranjas a pessoas. O objetivo é ter lá pessoas cujo serviço que estão a prestar, o serviço público é dar laranjas, ok? Eu como empresa, ok, eu sei que o mercado é isto, as pessoas estão dispostas a trabalhar por X, estas são as minhas despesas que eu preciso ter em conta, etc, etc, tudo bem. No caso... mas isso, como empresa, eu tenho dados realísticos. Portanto, eu tenho um número de laranjas, tenho um número, etc, etc. O Estado pode definir que, ok, então aquilo que eu vou... Imagina que tu tens de pagar essa tal taxa pelo serviço. Ou então vamos mesmo colocar todas as condições. Não, de facto tem um balcão cujo objetivo é vender laranjas ou vender... whatever, é um serviço, ok? Eles contratam as pessoas que quiserem. Não tem, o limite é o quê? As laranjas, eles têm os mesmos constrangimentos, ou seja, uma pessoa que está no privado, que está a fazer uma impressão e que está a fazer um procedimento, e a experiência diz-nos isso, e uma pessoa que está no público, a pessoa que está no público normalmente recebe mais. Porquê? Isso é definido por quem? Não estou a perceber essa do receber mais. Ou seja, as coisas, aquilo que me parece, por haver uma discrepância muito, muito real, é de que aquilo que acontece nas taxas é completamente arbitrário no modo com que a própria entidade ou o Estado ofere o que é que as coisas valem. Porque como é que o Estado pode ir buscar dados económicos de um serviço que é prestado de forma gratuita e que não existe alternativa, por exemplo, no privado? Quem diz que é forma gratuita? Não, a pessoa que está lá não trabalha não, escuta, é gratuito para a pessoa que vai ususufruir desse serviço. Imagina, então, por exemplo, a saúde. Uma taxa não é gratuito. Desculpa, eu não queria dizer isso. Se pagar uma taxa, pronto. Na verdade, eu estava já a seguir em frente. Pronto, paga essa taxa. Mas como é que essa taxa é definida se não tens um serviço equivalente no privado? Tu não tens um serviço de emissão de certidões imagina. Pois não tens. Mas aqui o que é que acontece? Tu tens uma coisa, e volto outra vez a bater na mesma coisa, tens uma coisa chamada demonstração de resultados, portanto, dados financeiros dos gastos, não é? E aí tu vais apurar depois tens que fazer um workflow daquilo que é que a pessoa faz para cobrar aquela taxa, por exemplo. Emitir a certidão implica imprimir uma folha A4, implica minutos de afetação àquele tipo de serviço. Certo. Portanto, a pessoa ao minuto recebe um X dinheiro, a eletricidade que gasta no sítio, o local onde ela te emitiu, portanto é amortizar o edifício. Não, isso tudo eu percebo. E isso vai tudo para dentro desse valor. Ok, então tudo isso é objetivo. Portanto, então, isto é tudo objetivo. Incluindo aquilo que a pessoa recebe. É objetivo. É objetivo. Ok. Portanto, as pessoas são medidas existe um standard de medição daquilo que as pessoas fazem no setor público? Não, é literalmente ir lá o valor que a pessoa recebe por mês, dividir pelo número de horas, dividir por número de minutos, está feito. Repara, então vou-te dar outra contrapartida. Uhum. Tu no hospital público, como tu pagas uma taxa moderadora. Já pagaste. Imagina que ainda pagas essa taxa moderadora. Exatamente, sim. Quer pagar-se ou não. Pronto, e é uma taxa. É uma taxa. E era uma taxa. Pronto. Que supostamente tinha esse mesmo propósito. Tu ainda pagas outras taxas, por exemplo, em alguns exames ainda pagas taxas, etc. Okay. Eu garanto-te 100%, porque isto já mais a minha praia, de que aquilo que tu pagas por um raio-x não é o que custa a máquina a trabalhar. Eu garanto-te 100%. E eu garanto-te que o técnico está lá... Agora vou-te explicar o porquê de não custar tanto. E eu vou-te explicar o porquê. Porquê? Porque o Estado Central, na altura, antes de haver a isenção da taxa moderadora, sim, o que é que ele fazia? Dava-te subsídios para cobrir parte do custo desse serviço. Portanto, o que é que nessa coisa da taxa existe uma fórmula de incentivo ou desincentivo. Tu imagina, queres incentivar, ou por exemplo, o subsídio cobra um incentivo de X% naquela taxa. Portanto, tu tens que pôr um incentivo a multiplicar seriam verbas e que te faz um desconto ao valor. Estás a perceber? Não, mas isso é subsidiar outros serviços. Isso eu percebo. Eu sei o que é o conceito de subsidiar. Estão a subsidiar o valor para que a pessoa pague menos dessa taxa. Mas eu estou-te a dizer que mesmo nesse caso, tu irias estar a pagar mais. Mas se o Estado desse o suficiente para não teres de pagar mais. Mas a questão é essa. Está o problema. Não, o problema está que o Estado define aquilo que acha que as pessoas devem receber. Da mesma forma, como atualmente não pagas taxas moderadoras, porque o Estado subsidia de tal forma o Sistema Nacional de Saúde que já não tens de pagar taxas. Não, onde é que eu quero chegar? Repara, é as taxas moderadoras nunca cobriram os custos do SNS. Pois nunca cobriram, mas cobriam parte.
Chegavam a cobrir parte, não é? Certo, mas É por isso que mas foi completamente arbitrário. Decidirem ou não, essa Agora, taxa antes não existia, depois existiu. Porque é que antes... Percebes onde é que eu quero chegar? Paulo, porque é que antes o Estado, antes do António Costa, gastava menos no SNS e agora gasta mais? Porquê? Porque eles agora também cobram, aliás, agora o Orçamento de Estado também cobre esses custos que antes não cobriam das taxas moderadoras. Eu acho que isso é uma forma muito otimista. É uma forma simplista de explicar o aumento. Claro que não é só as taxas moderadoras, mas há muito mais situações. Mas é um exemplo de forma de que eu te explicar de que uma coisa é o imposto, que é o que vai para o Estado Central, e o Estado Central, a posteriori, usa esse dinheiro central, os impostos, para espalhar da forma como ele bem quer e bem necessita. Tudo isso eu não tenho dúvidas nenhumas, mas eu quero que tu percebas uma coisa. O dinheiro que nunca foi teu, quando tu começaste a cobrar dinheiro que nunca foi teu, tu não estás a aumentar a despesa, tu não estás a diminuir a despesa, tu estás a usar dinheiro que nunca foi teu. Exatamente, mas é que é isto, Paulo, calma. Eu estou a dizer-te na ótica de Estado, mas tu estás a falar na ótica de que o Estado é o contribuinte, que são os contribuintes, somos todos nós. Portanto, uma coisa é pagares direto, outra coisa é pagares indiretamente. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é o seguinte: eu estou completamente em desacordo contigo de que tu dizes porque existem tabelas feitas por pessoas, de que essas tabelas refletem um custo económico objetivo e que esse custo económico objetivo, feito através de instituições cujo objetivo é não produzirem riqueza, conseguem avaliar o seu próprio custo ou conseguem justificar esse custo não tendo fatores económicos em conta. À exceção daquilo que realmente não depende deles. Eles não constroem as impressoras, não constroem... E porquê é que achas que eles não conseguem? Não conseguem única e exclusivamente porque como é que tu consegues aferir um serviço, a não ser de forma arbitrária, quando é um serviço que tem que existir porque tu decides que tem que existir. Não tem qualquer tipo de base... Mas há bocado já não disseste que era um serviço objetivo? Eu aqui dei-te um exemplo. Numa coisa não, eu não sei o que certidão, é certidão é uma coisa extremamente objetiva. É emitir uma certidão, ponto final. José, não tires as minhas palavras fora do contexto. Eu estou a dizer, e não foi com esse objetivo que eu quis dizer, foi de que emissão de, por exemplo, certidão criminal. Tens entidades privadas que façam certidões de certidões criminais? Neste caso é só o público. Ok. Tens, por exemplo, a Segurança Social, vamos dar o exemplo. Também cobra taxas para várias coisas. Tens alguma certidão que te emite, alguma entidade privada que te emite a certidão de registro predial? Ok, tudo bem. Sim, aí onde é que eu quero chegar? São entidades públicas, sim. Mas escuta, onde é que eu quero chegar? Como é que tu podes... Repara, não é que exista mercado para existir uma segurança social no areeiro. Não é que exista mercado, ou seja, a razão pela qual existe uma segurança social no areeiro é porque o Estado decidiu que é ali e acabou. Percebes? Ou seja, onde é que eu quero chegar? É de que, apesar de existir um método que foi inventado por alguém, quando eu digo inventado não é pejorativo, para tentar quantificar estas despesas, pelo facto de o Estado deliberar ou dar a liberdade às entidades, não interessa aqui quem é que faz isso, mas são entidades que dependem do orçamento do Estado, ok? De uma maneira ou de outra. Decidir que vai ser ali, não vai ser ali, vai ser no Alentejo, não vai ser no Algarve, não tem qualquer tipo de fator económico, não tem qualquer tipo de fator de oferta ou procura, é um serviço que o Estado decidiu que tem que existir. A partir do momento que ele diz ele tem que existir, é arbitrário. Mas isso não é por aí. O meu ponto é que e onde é que eu posso dar um exemplo? Como é que tu justificas teres funcionários públicos que tiram fotocópias na Segurança Social e essas fotocópias, esse funcionário vai ter, segundo aquilo que tu nos explicaste, ou seja, o pessoal que está dentro de um serviço e está a prestar esse serviço e aquilo que ele está a ser pago vai ter em conta depois naquela conta que tu disseste que é feita para depois cobrar às pessoas. Como é que isso não é arbitrário quando essas pessoas recebem só por 1.500 euros que estão ali e eu vou para, por exemplo, vou para a PwC, para um interno ou mesmo uma pessoa que esteja lá há 10 anos e não recebe esse valor? Ou seja, como é que isso não é arbitrário? Mas esses não passam certidões, Paulo. Mas lá está. Como é que tu então decides de que é um valor objetivo se eles não passam? Tu não tens... Então não é... Oh, Paulo, calma. Então, não, mas percebes? É completamente... Eles decidem. Isto é certidão é imprimir e clicar em 2 botões. É pá, mas é uma certidão, portanto vamos ter que cobrar mais. Como é que isto não é? Como é que eu decido? Porque, Paulo, calma. Tu, para passares uma certidão, exige ter, se calhar, um software de base de dados, exige ter, não sei, coisas específicas. Estás a falar com uma pessoa que tu existe... Primeiro estás a falar do Estado português que tem software pago para tudo, quando 90% desse software nem tem que ser pago.
E eu falo por experiência própria porque... Mas isso és Pronto. tu que, se fosses o primeiro-ministro ou o gerente das Mas é entidades arbitrário, então. públicas- Eles decidiram também enverdar por essa via de ser um software pago. Porquê é que eles não foram pela... Mas percebes porque é que eu estou a dizer que é arbitrário? Onde é que eu quero chegar, José? E tu estás a fazer um excelente papel de também explicar às pessoas qual é o racional destas coisas existirem. E não é para estarmos em desacordo. Não é uma questão disso, é do género. É que as coisas custam dinheiro. Imagina, agora o Eu sei Estado- que elas custam dinheiro. Agora, uma Câmara Municipal, uma Junta de Freguesia ou qualquer coisa que cobre taxas, deixa de cobrar taxas. Não estou a perceber qual é a tua questão. Tudo fica gratuito, entre aspas. Não é Chegas à autoridade de... pronto, aquela empresa do Estado ou entidade estatal que te emite o certificado criminal. certo. Chegas lá, olha, quero o certificado. E ele passa-te. Não te Certo. cobra nada. Ok. E não cobra nada para ninguém. Ok. Achas que isto é sustentável? Mas eu não acho... Mas não foi essa a minha sugestão, ser tudo gratuito. Não, mas... Claro que não é sustentável. Obviamente que não é. óbvio. Então é por isso que tem que custar algum dinheiro, não é? Mas a minha sugestão não é... Não faz sentido estar a cobrar às pessoas isto, então vamos tornar gratuito. Não foi essa a minha sugestão. Não, mas eu estou-te a dizer... A minha sugestão é que, as como o coisas Estado é... custam dinheiro. Claro que tu tens Então, mas eu dúvidas... dei-te a sugestão de que eu acho que as coisas não custam dinheiro. Não, Eu estou até a dizer... tu achas é que eles cobram... Cobram arbitrariamente. Não cobram têm forma arbitra- de comparar exatamente. o valor que estão a cobrar. Sim, cobram arbitrariamente. Então, as despesas refletidas por minuto da pessoa e o custo do papel e o custo Eu não estou a falar do custo software e objetivo isso- como do papel do software. Eu estou a falar de tudo aquilo que depende das pessoas que lá estão a trabalhar. Então qual é a arbitrariedade das pessoas que estão lá a trabalhar que te permite dizer que o valor é mais inflacionado ou menos inflacionado? Não permitem dizer que o valor é mais... permitem dizer, aliás, Uhum. mas eles próprios não sabem. Mas quem está de fora sabe. Porque Uhum. o facto de tu não teres método de comparação num mercado que não Ok, tem oferta e procura... Portanto, a tua tese é de que como não há entidades privadas ou outras entidades da concorrência que façam o mesmo serviço, então é algo que é monopolizado e então por isso é algo que está muito à arbitrariedade da entidade que cobra. Exatamente, não o Ok, colocaria de outra forma ok, melhor. ok, Colocaste muito pronto, bem. Pronto. Basicamente é isso. Ok. Ou seja, onde é que eu quero chegar portanto, com este... não há competitividade para o Estado para te aumentar a eficiência do processo. Exato. É Ok. exatamente isso. O próprio Estado tem que definir arbitrariamente... E nós estamos num Estado Social. Portanto, um Estado Social implica-te que muitas das coisas vão ser decididas com base no... Eu acho que as pessoas deviam receber... Imagina, eu acho que as pessoas deviam receber 1.200 euros. E como é que resolverias essa situação? Eu não resolveria assim. Aliás, eu conseguiria limitar a ineficiência do Estado. Porque o Estado não é... O Estado não... Ser ineficiente não é necessariamente ser mau. Percebes? Ou seja, eu não acho que o Estado ser ineficiente está a ser malévolo e está a querer fazer as pessoas pagarem mais. A questão é, neste momento, de que forma, com aquilo que eu te expliquei acerca do funcionamento das taxas, Certo. como é que tornarias o sistema mais eficiente para se cobrar uma taxa mais ajustada ao preço que achas real? Iria automatizar o processo e torná-lo menos dependente de um procedimento que dependa constantemente do oversight do Estado, como por exemplo, eu neste momento consigo assinar um papel sem ter de ir a um balcão, através de um serviço digital, por exemplo, e assim eu não consigo evitar o facto de ter outra pessoa a fazê-lo. Eu não vejo razão pela qual uma entidade privada devidamente certificada, tu tens bancos do Estado, também tens bancos privados. Isso aí é informação altamente confidencial. Não há razão absolutamente nenhuma porque são pessoas na mesma. Portanto, não estás a criticar a forma como é calculado, estás a criticar é o workflow que é feito para se... Sem dúvida. Okay. As ineficiências do Estado vêm... Ok, isso já é... Mas sempre isso foi... já é outra... Isso já é... ok. Portanto, essa é a tua crítica. Portanto, não estás a atacar a forma como é... ou aliás, não estás a atacar a forma como é feito o cálculo, estás a atacar o workflow que é feito para a pessoa cobrar a dita taxa. Exato. Portanto, tu achas é que está a ser gasto demasiado dinheiro ou estão a ser gastos demasiados recursos. Exato. Em função para daquilo que tu emitir tens. uma certidão. Sim, e repara, Ok. Eu não tenho problema nenhum com um cálculo. Um cálculo é um cálculo. É 2 mais 2, 4, ou A mais B mais C Ok. mais D. Ok. Mas o D é o quê? O D é o trabalho, aquilo que eu acho que tu recebes. Mas como é que tu decides que eu recebo isso?
Com base no quê? É o número de... Ou seja, se eu estou a pagar papel, se eu estou a pagar a impressora, ok, e a ti estou-te a pagar o quê? Os teus minutos de existires? Tu existes, então vou-te pagar? Pagar quanto? Quanto é que é suposto? Aquilo que é justo. O que é justo pode ser tu que é justo e eu posso dizer outra coisa, percebes? É aí onde eu quero chegar. Era aí onde eu queria chegar. Ou seja, onde eu queria chegar era de que as pessoas têm que perceber de que o Estado não é algo que foi produzido por alma divina. E por não ter sido produzido de alma divina, à medida que ele se expande, as ineficiências... Por exemplo, é a mesma coisa que tens um barquinho que está a ir para norte. E imagina que ele tem de ir para norte, vou dizer um azimuth qualquer. Pronto, imaginem isto que é um compasso que tem 360 graus. Tem de ir norte a 2 este. Vai 2 graus para este. Ok? Mas imagina que o teu compasso diz norte 3... Na verdade, tu lês norte 3 graus para este. E não vês que estás a ler erradamente. Se tu estiveres na Ilha Terceira e estiveres a apontar para Lisboa, esse 1 grau, tu já não vais parar a Lisboa. Vais parar a outra cidade qualquer, só precisa de outro país. O que é que isto significa? De que pequenos erros, à medida que o tempo vai passando, vão começando a intensificar, a meter-se uns em cima dos outros. Então quando o Estado se expande e se expande e se expande... escala. Exatamente. Portanto, à medida que o Estado se vai aumentando, essa é a razão pela qual não é por o Estado ser mau. As pessoas podem ter as cores políticas que quiserem. Mas à medida que o Estado se vai aumentando, as suas ineficiências, que se o Estado for pequeno são poucas, relativamente baixas, vão multiplicando. Okay. Por isso é que era esse o meu objetivo, era tentar fazer um bocado um absurdo que era, tu no privado também é arbitrário no privado, eu posso decidir que tu vales mais do que aquilo que o mercado supostamente diz que tu vales, eu posso decidir isso, mas eu tenho uma referência, ainda que essa referência possa ainda assim não ser divina também, essa referência foi eu que a inventei, não é? E claro que as pessoas que também fizeram essas referências, mas repara, são referências com base em coisas existentes, físicas, estás a ver? Não é de género, eu acho que é justo. Achas porquê? Porque eu quero ter dinheiro e quero que toda a gente que quando chega ao fim do ano é tal coisa do 13º e 14º mês. Eu nunca percebi essa coisa do 13º. Mas porquê? Porquê não simplesmente diminui os impostos? Mas não, temos que ter o 13º e 14º mês porque sim. Pronto, o 13º e 14º mês é uma forma de pagares mais alguma coisa ao trabalhador. Porque ele podia estar diluído nos 12 meses e dizes, olha, recebo durante 12 meses este valor. Pronto, e não é taxado, não é? Os 13º e 14º mês são taxados. São taxados, pronto. 11% então mais o IRS. É incrível, portanto, ainda arranjam mais forma de tributar. O suposto 15º mês que queriam fazer é que não seria taxado. Ok, portanto o Estado ainda assim, ou seja, você pode pagar mais, mas vai pagar na mesma impostos. Ou seja, qual é... Enfim, não, isso já são outras histórias. Isso aí é um facto. É um facto, pronto. Não, aqui, não, José, atenção, tu por acaso elucidaste-me bastante que de facto existe muita... Olha que eu agora tenho um exemplo interessante para te dar, Paulo. E agora, tu dizes que há falta de concorrência na situação da certidão, não é? Como um exemplo, se calhar há outros melhores até que esse. Agora vou-te perguntar, agora vamos a uma ótica, por exemplo, o cemitério público, não é? Não há cemitérios privados. Certo. Mas cada cemitério tem o seu pressário. Ok. Às vezes até pode ficar mais barato e fazer uma cremação ali ao município ao lado do que fazeres neste. Portanto, aqui achas que pode haver concorrência entre cemitérios? Não, repara, tu estás a dar um ótimo exemplo. Eu não estou a dizer que o Estado deve existir para oferecer concorrência. O meu exemplo foi de que multiplicar as ineficiências do Estado faz com que tu estejas a ser... Porque já é uma coisa arbitrária. Mas agora neste caso, a concorrência entre cemitérios, será que pode permitir o aumento da eficiência dos cemitérios? Isso é uma excelente questão. Eu não conheço suficientemente bem aquilo que está associado a isto, sinceramente. Porque eu, por exemplo, eu acho que por exemplo, eu dou-te um exemplo um bocado também de cemitérios. Na aldeia dos meus pais, eu não vou dizer qual é, cada pessoa faz aquilo que tem a fazer no sentido de tem que tratar do cemitério, tem que tratar da sua cama ou da campa dos familiares, etc. O que tiver a dar tem a dar, o que é imposto tem imposto, mas de resto é tratado por as pessoas. Claro que se fomos para o cemitério de São João Jesus Cristo, coitadinhas, estava lá todos os dias uma fila gigante. Ou seja, eu não sei como... Realmente é uma excelente pergunta, não te consigo responder. Não sei se... Mas não te consigo dizer que é porque... consegues-me apontar como é que isso seria? É que eu realmente não sei. Nesse caso, porque, por exemplo, eu vejo os cemitérios como eu vejo, por exemplo, o Estado gastar dinheiro para fazer furos no Alentejo. Ou seja, eu vejo o Estado como um colmatador daquilo que, a nível privado, é muito...
que não faça sentido economicamente, percebes? Ou seja, isto é um contrassenso. Eu não estou a dizer que, eu estou a dizer que o Estado não faz sentido economicamente, mas só faz sentido economicamente quando deve atuar em sítios onde não há incentivo económico. Ou seja, porque se eu tiver uma empresa, o que é que eu vou para o Algarve? Vou para o Algarve, não. Vou para o Alentejo fazer o quê? Não há nada. Não estou a dizer todo o Alentejo, por favor, não me matem. Estou a dizer, em muitas zonas do Alentejo estão desérticas, não é? Pronto, qual é o objetivo? Se eu quiser fazer uma casa numa zona desértica, não tem infraestrutura, não é? Qual é o incentivo de uma empresa privada ir lá colocar infraestrutura? Não tem incentivo nenhum. Não tem pessoas lá, não há lá nada economicamente que justifique estar a criar essas condições. Talvez haja, talvez não, mas não é? Portanto, o Estado deveria existir exatamente para, já que é ineficiente, mas vai ser ineficiente criando oportunidades para gerar riqueza e assim colmatar a ineficiência. Portanto, esse é o objetivo. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Bem, isto tornou-se muito pesado. Peço desculpas, José. Eu também acabei por parecer um ativista do climáximo. É verdade. Não, mas basicamente, olha, eu por acaso não sabia que havia essa diferença. Fica já a saber. Para mim é tudo imposto, tudo é taxa. Porque se é imposto é algo que eu em geral... Porque o imposto é mais controlado pelo Estado Central. É algo mais central. Por exemplo, o imposto sobre o valor acrescentado, o IRS, o IRC, é mais a nível... O que é um imposto de selo, já agora? Nunca percebi. O imposto de selo é por transmissões, por qualquer transmissão. Mas pode até ser as coisas mais pequenas. Ok, eu por acaso sabia o que era um imposto de selo, mas queria que tu dissesse às pessoas que as pessoas muitas vezes não sabem o que são. Imposto, não é mesmo um imposto, não é uma taxa. Porque o imposto, aquilo não está do género, não há fundamentação económica e financeira que possas fazer para o imposto de selo. Exato. Ok, então eu acho muito interessante. O imposto é... Olha, o imposto é muito mais arbitrário, como estavas a dizer, do que a taxa. Sem dúvida. Sim, ao menos a taxa ainda tenta-se justificar ela própria. O imposto é aquilo que eu acho. O imposto é aquilo que tiver que ser. É aquilo que eles acharem que sim, não é? Exato. Tem que ser 100% imposto. Porquê é que não temos 100% de impostos? Sim, estava tudo bem. Isso era um sítio bué maravilhoso. Bué maravilhoso. Isso Pronto. Aí era o Karl Marx que eu gostava imenso. Sim, é uma pessoa que nunca trabalhou a explicar às outras pessoas como é que devem trabalhar. As pessoas nunca pensaram nisso. Bom, eu já politizei demasiado isto e tiveste muita paciência para a minha insistência. Mas foi muito interessante. Não, foi passámos largamente o tempo, mas... Olha. Sim, olha, é o que é. Às vezes as coisas têm que ser assim. José, espero que tenha sido elucidativo para as pessoas que ouviram. Isto foi um bocadinho uma confusão a certo ponto, mas eu acho que eles depois conseguem compreender. Se ouvirem uma segunda ou terceira vez, se ouvirem com paciência, conseguem perceber. Eu acho que as pessoas são inteligentes. Eu acho que o problema é que as pessoas muitas vezes não são respeitadas e deixam-se levar. Depois, quando tu crias grupos, faz com que tu empurres as outras pessoas para um grupo que elas nem sequer querem lá estar, mas como são pessoas que não estão a criticar ou a marginalizar ou o que quer que seja, claro. As pessoas, pronto, mas é o que é, pronto. Isto é de uma pessoa que acha que o Estado deveria existir, tipo, sei lá, um Estado em Lisboa, um Estado assim em cada distrito, e quando eu digo um Estado é meia dúzia de pessoas e está a andar. Pronto, eu sou uma pessoa muito anarquista nesse sentido. Isto em particular porque realmente os impostos, para todos os efeitos, por terem essa arbitrariedade quase infinita, quer dizer, é imposto, não é doação, é imposto. Ou seja, tens de fazer, senão vais... A própria palavra diz, é-te imposto. É imposto, à força. As pessoas não entendem. É imposto à força, não é do género... Tu não tens a opção de não pagar os impostos. Tens de as pagar, senão vais para um sítio bastante feio. É assim, olha, José, foi um excelente tema, completamente abordado de uma forma completamente estranha. Eu sei da minha parte também, mas o objetivo era as pessoas perceberem que têm mesmo de pensar estas coisas pela própria cabeça. Era esse o meu objetivo. E eu acho que tu também, respondendo às perguntas de forma objetiva, de facto, explicando como é que as coisas, qual é a gênese dessas coisas, como é que elas funcionam, e depois fazendo essa síntese, acho que as pessoas podem perceber que há muita coisa que o Estado não tem que estar necessariamente lá. E eu acho que, e também as pessoas também perceberem porque é que as taxas existem, acho importante. Não é taxes, que em inglês a tradução é impostos, são taxas, pronto, e imposto. Portanto, José, foi um tema muito interessante. Pronto. E isso foi. Olha, muito obrigado por terem ouvido. Espero que não se percam ou se dissuadam de ouvir a próxima depois desta fialhada de argumentação e back and forth.
para a frente e para trás. Acompanhem-nos no próximo episódio. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Cá estaremos na próxima, vamos dizer, semana, porque isto às vezes, vamos dizer, na próxima semana, aqui com o meu caro amigo José. E cá estaremos novamente para falar sobre assuntos que sejam relevantes, importantes ou notícias, não é? Certíssimo, cá estaremos. Cá estaremos, não se pressam, não percam o próximo podcast, porque nós também estaremos cá para isso. Não sei se aquilo está copyrighted ou não. Porque nós também não. Nós também não. Um abraço a toda a gente, fiquem bem. Siga.